O Josias Pereira, nosso colunista de Cruzeiro em O Tempo Esportes, vai conversar com a gente sobre este jogo de amanhã, Cruzeiro e Betim. Ô Jojo, você acha que o Cruzeiro tem obrigação de ganhar amanhã no Mineirão? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite para todos aí que nos acompanham. Realmente cresce esta obrigação de vitória. Até porque já vai ter a estreia do Gabriel Barbosa, o Gabigol, a estreia oficial diante do torcedor do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte. Então é um momento especial e também um momento de pressão para cima do técnico Fernando Diniz, que precisa desta vitória, mas com certeza vai enfrentar um time que também está bem ajustado. Acompanhei, alguns detalhes do jogo do Betim, o último jogo da equipe do Betim, inclusive até vocês entrevistando agora o próprio treinador da equipe, o Eurico, jogando muito bem, o Eurico que era um jogador do Cruzeiro, né? Então realmente é um time que está bem montadinho e o Cruzeiro vai enfrentar aí esta obrigação de vitória diante do adversário que vem muito bem neste início de campeonato mineiro. Então realmente cresce esta obrigação, o Cruzeiro tem que vencer, né? Não tem outra situação, até porque o próprio Fernando Diniz colocou isso claro na coletiva, né, Pedro? Ele falou que para acabar com essa questão da crise, de questionamentos e tal, tem que vencer, então o Cruzeiro não tem outra saída, tem que fazer um campeonato mineiro de vitórias, e o Betim é o adversário da vez. Ô Josias, você faria alguma mudança na escalação do Cruzeiro para amanhã? Como é que tá a sua escalação? Bom, a escalação que eu imagino vai ser a escalação que ele colocou ali nos dois primeiros jogos, né? O primeiro tempo do jogo contra o São Paulo e boa parte do jogo contra o Atlético, né? Nos dois jogos nos Estados Unidos. Acredito que é uma formação interessante. Em relação ao meio-campo, né, que a gente tem ali o próprio Romero atuando ao lado do Matheus Henrique, o Matheus Pereira também fazendo essa função no meio-campo. O problema que eu vejo é que aí tá tendo o Eduardo também, né? São os quatro jogadores do meio-campo. Talvez o problema que eu coloco aqui é a situação do Eduardo, que eu vejo um jogador que talvez seja um atleta um pouco mais lento, cadenciando um pouco mais o jogo do Cruzeiro, e o Cruzeiro precisa de ser um time mais vertical, sabe, de atacar com mais velocidade. Eu colocaria, se fosse a minha escalação, colocaria um ataque ali, contando até com um Bolasie, talvez, podendo fazer esse jogo ali pela ponta, de trazer essa velocidade. Ou talvez o Caio Jorge, né, que já treinou, que poderia ser uma boa opção para formar esse ataque do Cruzeiro, né, tendo ali exatamente Dudu, Gabigol e Caio Jorge. Para mim seria a trinca ideal nesse início de temporada, contando apenas com o Romero e o próprio Matheus Henrique, e o meio de campo tendo a armação do Matheus Pereira. Talvez um 4-3-3 para mim seria uma formação ideal dentro deste início de temporada. Mas vamos ver o que o Diniz vai fazer. Se não tiver o Caio Jorge de início, eu colocaria o Bolasie, pelo menos para testar um time mais veloz, porque eu acho que o Eduardo realmente ele tá trazendo um pouco, tá matando esse meio-campo do Cruzeiro, que precisa de mais velocidade, Pedro. Ô Josias, e o que a gente pode esperar, na sua opinião, sobre o clima, né? Porque teve vaia lá em Brasília, teve o Diniz falando que só vai melhorar o ambiente depois que vencer. O que você está esperando? Bom, eu acho que até essa questão de ter uma pressão para cima do Cruzeiro faz com que o público seja até um pouco mais modesto, né? A gente viu aí que a última parcial, 25 mil ingressos, uma expectativa de 35 mil torcedores. Se o Cruzeiro tivesse vivendo pelo menos o início de temporada, talvez, né, tivesse vencido, na verdade, o Atlético, talvez esses números subiriam de forma considerável. Mas realmente essa pressão para cima do Diniz e o momento do Cruzeiro acaba virando uma panela de pressão, na verdade, né, Pedro? Assim, tem a questão dos próprios jogadores que ainda precisam, né, encontrar essa formação logo de cara, e além disso tem a questão do Cássio, muitas outras situações envolvendo o Cruzeiro, e é claro que o público também reflete nisso. Vamos ver como é que vai ser essa pressão para cima do Diniz, mas eu acredito que o Cruzeiro, desde o início, vai começar para cima do Betim para tentar fazer um gol rapidamente e tentar, né, tirar esta pressão, esse clima de tensão de dentro do Mineirão.
Então vai ser um jogo assim que o Cruzeiro precisa fazer uma partida até mesmo, vamos dizer, perfeita para agradar o torcedor que realmente está na bronca. Josias Pereira, segue lá em otempo.com.br. Um abraço para você, Jojo. Até semana que vem. Um abraço, e a coluna de hoje eu vou falar aí sobre a questão dos jovens também, né? O Cruzeiro se livrando de alguns jovens aí. Eu ainda questiono muito a transição da base do Cruzeiro, que eu acho muito defeituosa, mas vamos ver o que vai acontecer com esses garotos que estão sendo repassados aí, Pedro. O jovem no Brasil não é levado a sério, viu, Josias? Aqui, quem vai pro Super Bowl, Josias? Eu tô achando que é Eagles e Kansas, e você? Olha, eu também. Olha só que eu vou falar com você, hein, Lélio? Acho que vai dar Commanders e Chiefs o Super Bowl, viu? Vamos torcer contra o Chiefs, então. Um abraço. Um abraço. Valeu. Josias Pereira com as previsões também da NFL.